meus amigos, quanto tempo não nos vemos assim, ainda que de maneira digital, né? Vamos então dar aí uma continuidade após desenvolver tantas atividades aí decorrentes da matéria de linguagem jurídica, né? E vamos agora pensar em temas novos, questões novas aí, interessantes para a nossa matéria e para o raciocínio jurídico que vocês estão desenvolvendo e irão desenvolver aí ao longo não só da faculdade, mas também da vida profissional e talvez aí acadêmica, para aqueles que quiserem seguir a vida acadêmica, né, também. E nós vamos falar então agora sobre argumentação jurídica. Se até o momento estivemos falando aí sobre os discursos jurídicos, ou seja, aí então as maneiras, né, as formas diferentes em que o fenômeno jurídico aparece para nós e como ele se desenvolve a partir da prática nossa jurídica, agora nós precisamos entender então como que se dá o todo procedimento de argumentação e principalmente no âmbito do direito. Sendo que já adianto para vocês que muitas das técnicas argumentativas, muitas daí das formas de se argumentar, a gente aproveita de um discurso amplo, mas é que simplesmente vai ficar mais enfatizado, muito mais claro, no momento de um litígio jurídico propriamente. No momento, então, em que você, como advogado, como promotor, você terá que aí atuar em favor do seu cliente, defendendo as suas ideias a partir então daquelas premissas que estão à sua disposição, fazendo um bom e competente uso da língua. E daí então, nós podemos compreender aí essa questão da argumentação em um primeiro momento como essa ideia de trazer questionamentos. Questionamentos aí que são sucessivos, questionamentos então que vão tentar derrubar as bases argumentativas, da parte contrária. Ou seja, a partir do embate que você tiver de ideias com a parte contrária, você terá aí o desenvolvimento da sua argumentação. E veja que tenho certeza que vocês devem ter estudado. Se não foi em introdução ao estudo do direito, foi aí em metodologia da pesquisa jurídica, vocês viram aí dentro do conhecimento científico as chamadas formas de conhecimento. Formas de conhecimento imediata e mediatas. Dando destaque aqui para mediatas, Afinal, a imediata é própria do conhecimento vulgar. E vamos ficar então para as mediatas, que daí são os casos daí da dedução, da indução e da dialética, principalmente, para trazer aí as três principais ferramentas e métodos que nós temos. Para entender o seguinte, que na indução, então, eu consigo extrair uma regra geral a partir da observância dos particulares, ou então eu consigo, a partir da dedução, com um raciocínio silogístico, a partir de uma lógica, extrair então que uma regra geral se aplica a determinado particular, e na dialética, a partir do embate, da contraposição de ideias, de síntese, antítese, eu consigo ter aí uma síntese, Então, da tese contra uma antítese, eu tenho uma síntese. E essa síntese pode se transformar em uma tese que se tornará, terá um embate com uma outra antítese e que surgirá uma nova síntese, e assim vai o desenvolvimento aí do pensamento dialético. Então veja que para eu estruturar um pensamento, inicialmente, eu preciso me valer aí, seja da indução, seja sobretudo da dedução. Pensando aí principalmente na dedução, em razão de ela traçar aí a questão propriamente lógica, sem a necessidade de se valer de um empirismo, ou seja, de uma experiência para poder traçar aquela conclusão. Então, veja que é importante daí para um raciocínio dedutivo e para essa construção da argumentação que eu tenha uma estrutura formal bem fundamentada e um conteúdo que esteja
em correção com aquilo que é de fato. Em outras palavras, é dizer o seguinte, que eu preciso seguir toda a formatação prevista e correta para um argumento formalmente lógico e, ao mesmo tempo, meu argumento também precisa ser verdadeiro em seu conteúdo. E por que isso é tão importante? Porque, em primeiro lugar, se eu só me referir a um argumento formalmente lógico, eu posso estar defendendo uma falsidade. Por quê? Eu posso seguir a estrutura de premissa maior, premissa menor, para se chegar a uma conclusão. Mas não significa que a minha premissa maior é verdadeira, tampouco a minha premissa menor também seja verdadeira. E uma delas sendo falsas, fará com que eu chegue a uma conclusão igualmente falsa. E desse raciocínio dedutivo, podemos também extrair outras regras aí próprias da dedução, mas que vocês já estudaram e não cabe aqui a mim ficar repetindo as questões aí propriamente da lógica, tá? Mas entendam o seguinte, no momento então em que eu tenho um argumento que é só formalmente lógico, formalmente correto, eu tenho então um sofisma. E vocês devem ter ouvido já falar também da função dos sofistas, os chamados sofistas, né? Que são aqueles, então, que se baseavam em argumentos formalmente lógicos, mas no seu conteúdo poderia ser falso. E que Aristóteles muito bem indicou, daí no momento, que esses argumentos são, na verdade, muito mais opinativos do que, de fato, verdadeiros. E que é preciso, então, tomar cuidado com o conteúdo desses argumentos, para que eu consiga distinguir aquilo que é uma mera opinião, ou seja, que pode conter uma falsidade, o que levou, inclusive, os sofistas a terem aí uma má fama ao longo dos séculos, né, em razão, então, de se utilizar aí de uma retórica falsa para o convencimento, e fazer essa distinção para os argumentos de fato verdadeiros, que são válidos aí formalmente e em seu conteúdo eles têm aí ligação, relação com a própria realidade. Então, veja que no processo argumentativo dentro do direito, nós trabalharemos muito com essas ideias, muito com a questão de a formalidade estar correta e também o conteúdo ser verdadeiro. Porque não basta também que o conteúdo seja verdadeiro, mas a formalidade esteja incorreta. Porque se eu não sigo os procedimentos corretos para um raciocínio dedutivo, eu não chego igualmente a qualquer conclusão. Então eu preciso que essas verdades estampadas nas premissas estejam bem alocadas na estrutura do raciocínio dedutivo para que eu tenha uma conclusão segura, uma conclusão verdadeira, né, ou ao menos, pelo menos em princípio, verdadeira, né, e que eu possa definitivamente convencer a parte contrária daquilo que eu estou trabalhando, tá? Muito bem. Com essas premissas traçadas, nós podemos agora então pensar no procedimento argumentativo dogmático em si. Entender então como que se dá esse processo de argumentação entre as pessoas. Veja, elas já estruturaram na sua mente as deduções, né, as formas então chegar às suas conclusões e agora eles vão colocar essas conclusões à prova. Vão então tentar convencer o seu interlocutor de que aquela conclusão trazida por ela é a correta. E veja que esse procedimento argumentativo é muito próprio, muito claro no exercício do mundo jurídico. Né? A gente consegue perceber isso, então, quando o autor e réu vão apresentar aí os seus argumentos. E o juiz, ao final, vai se mostrar convencido por um ou por outro, ou parcialmente por um e parcialmente por outro. Né?
Então, olha só, a primeira ideia que nós resgatamos, então, aqui nesse procedimento argumentativo dogmático é que argumentar é realizar, então, questionamentos sucessivos. É você, então, questionar insistentemente aquelas premissas, aquelas conclusões, aquelas, então, informações e dados, aqueles, então, argumentos trazidos, né, para que fundamente o seu ponto de vista. E que, no passado, era chamado esse ato de argumentar de questiones, tá? Questiones. E esse ato de argumentar foi identificado ao longo do tempo por ser composto por 3 grandes etapas, tá? Que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Então, que o argumentar são esses questionamentos sucessivos, essas questiones, e que é composto por 3 etapas. A translatio, a etapa conjectural e a etapa da definitio. Tá? Então, translatio, conjectural e definitio. O que são, então, essas 3 etapas importantíssimas para o procedimento argumentativo dogmático? Veja só, a primeira delas, que é a translatio, vai ser então um questionamento acerca da consistência do conflito enquanto jurídico. Então, um questionamento acerca da consistência do conflito enquanto jurídico. O que significa dizer que haverá uma verificação se existe mesmo aquele conflito e se ele é jurídico. Então veja que é uma etapa relativamente preparatória para o procedimento argumentativo, em que as partes verificam se de fato existe aquele conflito, se vale a pena ter essa discussão, se vale a pena ter aquele debate, se realmente elas estão diante de ideias contrapostas, ideias aí contraditórias, se então existe esse conflito, se ele deve ser levado à discussão e para nós próprios do direito, se esse conflito ele é verdadeiramente jurídico, ou seja, se ele então está no campo da discussão das normas propriamente jurídicas, né? Porque veja, se ele não estiver no campo do jurídico, então eu não posso dar início a um próprio procedimento judicial, né, um processo judicial, é propor uma ação para discutir aquele tema, porque ele cabe então a uma outra esfera que não seja jurídica, talvez uma esfera moral, talvez uma esfera própria da ética, daí então vai depender daquele contexto em que estivermos trabalhando, mas sabendo que então precisa se definir se o conflito ele é jurídico. Além disso, se existe o conflito, ou seja, se as partes não estão simplesmente em um problema aí de uma interferência na sua comunicação, no seu diálogo, que não permite que elas se entendam, mas que ambas estão defendendo a mesma coisa. Então, digamos que as partes estão se utilizando de termos, de próprias nomenclaturas que sejam sinônimas, mas elas não têm ciência disso. Ou então os vocábulos utilizados, as expressões utilizadas pelas partes são desconhecidas uma das outras. Ou até mesmo a forma de abordagem daquele tema, né? Então, pelas expressões utilizadas, dificulta o compreendimento, a compreensão entre elas, que faz com que elas imaginem que elas estão num aparente conflito, né? Então, é esse momento inicial que é preciso verificar, então, a existência e a consistência desse conflito, tá? Vamos pegar um exemplo mais concreto para pensar aí nessa questão da consistência desse conflito? Vamos imaginar, então, que eu quero discutir com vocês o conteúdo de cláusulas contratuais. Que eu quero, portanto, discutir se eu sou realmente inadimplente, ou seja, devedor de alguma prestação contratual ou não. E eu
considero aí, né, que eu não estou inadimplente. E a parte contrária, o outro contratante, entende que eu estou inadimplente. Veja, antes mesmo de discutir a cláusula contratual em si, ou seja, o seu conteúdo, eu preciso determinar o contrato celebrado entre mim e a parte contrária. É um contrato válido? Ou seja, ele está adequado conforme as normas jurídicas? Então vamos pensar o seguinte, que era um contrato de homicídio. Então a parte contrária, o outro contratante, estava me contratando para matar alguém. E eu descumpri o contrato, não matei aquela pessoa. Ele vai poder exigir perante a justiça o cumprimento do contrato de homicídio? Não. E por que não? Porque é um negócio jurídico com objeto ilícito. Sendo um objeto ilícito, é um contrato nulo. Sendo um contrato nulo, ele é um contrato inválido. E por isso, então, antes mesmo de discutir se eu estou inadimplente ou não, eu já tenho de pronto a informação que o contrato é inválido, por isso, então, não posso nem discutir os seus termos, o cumprimento do seu conteúdo. E daí, então, na razão de validade ou invalidade, a própria lei vai dar aí as consequências próprias para as partes, tá bom? Então, veja, na translácio, portanto, eu tenho aí esse questionamento inicial. Se realmente eu tenho esse conflito, se é um conflito jurídico, se ele é consistente o suficiente para iniciar um procedimento argumentativo. Tá bom? A seguir, eu tenho a fase, a etapa conjectural. E daí nessa etapa conjectural, eu vou aqui de fato levar aqui questionamentos acerca da consistência fática das alegações. Ou seja, agora eu estou entrando de fato no conteúdo da relação que eu estou aí tendo esse embate argumentativo. Ou seja, eu estou agora verificando se o fato alegado se liga àquele autor desse fato. E essa pessoa que praticou ou não esse fato, qual é a intenção dela? Qual que é o ânimo dessa pessoa? Então veja, se eu estou alegando que a pessoa cometeu um crime, por exemplo, de roubo, eu preciso então verificar agora nessa fase, nessa etapa conjectural, se o fato roubo se liga àquela pessoa como autora do crime de roubo, né? Então, é agora que eu vou fazer esse questionamento dessa consistência. E quando eu ataco alguém, chamando ele então de autor do crime de roubo, eu estou fazendo aí um ataque forte em que eu estou afirmando que aquele fato se relaciona com o autor. E veja que a maioria dos ataques dentro de um procedimento argumentativo dogmático, ele vai ser um ataque forte, porque você quer relacionar o fato àquela determinada pessoa, né? Ao autor do fato, que no caso aqui para nós, em termos processuais, seria o réu. Então eu o ataco dizendo, olha só, você praticou esse fato e agora você precisa responder pelas consequências jurídicas determinadas pela lei. Então, normalmente se faz um ataque forte, falando então que existe essa relação, essa ligação entre o fato e o autor. E a defesa? A defesa na argumentação. Como que se dará essa defesa? Ela pode se valer de uma defesa dita forte ou então de uma defesa fraca. A defesa forte vai negar tanto a existência e essa consistência do fato, quanto também da autoria. Então vai dizer, eu não só não pratiquei, como esse fato nem existe. Ele nem chegou a acontecer. Então veja que é uma defesa forte, porque eu estou refutando o ataque forte completo. Não existiu o fato e não existiu a minha autoria, portanto, que até seria, de certa maneira, consequência, né? Então essa é a defesa forte, que refuta, então, o ataque forte como um todo. Mas eu posso ter também uma defesa
fraca. E o que seria defesa fraca? Seria que eu negar a autoria. Eu nego que eu sou o autor, mas eu admito que o fato ocorreu. É como se eu dissesse, sim, o roubo aconteceu, mas não fui eu. Né? Então veja que daí a defesa fraca, ela perde um dos pontos de contraditoriedade, de contradição, aquilo que é dito pelo ataque, aquilo que é afirmado pelo ataque. Eu falo que realmente aquele fato descrito aconteceu, mas não fui eu que o realizei. Né? Então daí, digamos, facilita o trabalho do ataque de certa maneira, que ele agora vai ter que provar tão somente a autoria daquele fato e não mais ter aí que se preocupar com a questão do fato em si, que ele alegou e trouxe as provas iniciais, porque houve confissão do réu, confissão da parte contrária sobre a existência desse fato, tá? Então veja que nessa etapa conjectural, então, estamos já discutindo o conteúdo em si daquela questão, daquele litígio. Tá? Então todos os questionamentos, os fundamentos trazidos são aí acerca da existência do próprio fato e a sua ligação com o autor. Tá? Aí, se tivermos uma defesa forte, nosso procedimento argumentativo se encerra por aí. E por que se encerra por aí? Porque então um está falando que houve o fato e o autor, e o outro está falando que não houve o fato, tampouco o autor. E agora, caberá ao juiz, a partir dos argumentos trazidos pelas partes, para um refutar o outro, quem tem razão. E ele, então, decidirá. Trará, então, se falarmos em procedimento dialético, trará a síntese para aquela tese e aquela antítese. Mas, se eu estiver diante de uma defesa fraca, aqui então eu tenho uma terceira etapa. E qual que é a terceira etapa? É aquela lá que eu falei para vocês no início da nossa aula, que é a definício. E o que é a definício? É a proposição de um novo objeto que vai modificar o conteúdo do fato. Então se propõe um novo objeto mudando aquele fato que está posto. E qual que é a primeira forma aí que eu já trouxe para vocês? É você então falar que o fato ele não vai se relacionar com aquele autor, porque não há autoria. Mas veja, aqui, sobretudo nessa definício, a gente vai ter uma discussão sobre a relação entre o fato em si e o sentido tipificado na norma. Porque veja, eu posso agora fazer uma defesa de duas maneiras distintas, a partir dessa defesa fraca. Né? Então veja que na defesa fraca eu ainda vou poder ter uma defesa forte e uma defesa fraca dentro dela, dentro dessa definício. Olha só. Por quê? O ataque forte aí, ele vai falar que aquele fato que então foi confessado pelo réu, pela parte contrária, ele de fato se relaciona aí com o sentido proposto pela norma, que realmente aquele fato se relaciona com o sentido da norma e, portanto, aquela parte contrária, ela é a autora, ela é então aquela que praticou aquele fato. Mas veja, a partir então desse argumento, a defesa pode então se valer de duas formas de rebater aí esse argumento. Porque ela vai falar primeiro que, podemos dizer uma defesa forte, que ela nega essa relação do fato com o sentido propriamente tipificado pela norma. Em que sentido isso? O fato aconteceu, mas ele não se relaciona com qualquer norma jurídica. Ele não está tipificado. Eu não posso aí ser atribuído a mim a autoria da prática daquele fato. Então veja, estou sendo acusado
de roubo. Mas, na verdade, eu peguei de maneira violenta, aí, né, eu subtraí de maneira violenta, um patrimônio que é próprio meu. Ou seja, eu não estou subtraindo via em forma de ameaça, digamos, ou então em forma violenta, né, um patrimônio alheio. Eu estou pegando um patrimônio próprio. Então veja, se eu estou pegando esse patrimônio próprio, eu não estou praticando o crime de roubo. E por isso, então, seria uma forma de negar aí essa relação. Só que esse exemplo esconde uma outra questão. Por quê? Se eu me vali de uma ameaça para recuperar patrimônio próprio, eu posso talvez ter incorrido em um outro crime, no crime de ameaça, por exemplo. Ou então, eu posso aí recair numa situação em que, na verdade, essa ameaça é justificada por uma agressão injusta e que, portanto, eu estou diante de uma legítima defesa. Então, olha só, essa defesa forte, que pode negar completamente a relação, pode também se desdobrar numa defesa fraca. E o que seria essa defesa fraca? Seria então a substituição de uma relação por outra, em que eu posso dizer o seguinte: o fato aconteceu, mas ele não é um roubo, ele é um furto. Ou então eu posso dizer: o fato aconteceu, mas eu agi em legítima defesa. Logo, nessa definício, então, que é decorrência daquela primeira defesa fraca, eu tenho duas modalidades de defesa. Outra forte, em que eu vou negar relação completa com a norma jurídica, então afastando completamente a minha autoria em que pese o fato tenha acontecido. Ou então eu posso trabalhar com uma defesa fraca, em que eu reconheço a existência do fato, mas a subsunção à norma jurídica, aquilo que está tipificado, é diferente daquilo que foi informado pelo ataque, por aquele que então é o autor aí da ação, para ficarmos no nosso exemplo como trabalhamos. Tá bom? Pessoal, essas então são as ideias iniciais de argumentação que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, tá bom? E eu peço então o seguinte, que para convalidar então a presença dessa nossa aula dessa semana, né, eu peço que vocês peguem o livro do professor Tércio Sampaio e façam um fichamento bastante sintético, tá, gente? Não precisa escrever exaustivamente aí sobre esse item, mas simplesmente façam um fichamento com as principais ideias trabalhadas no item de próprio nome: procedimento argumentativo dogmático, tá? Na minha edição do livro é o item 6.3.3, tá? Não sei aí se talvez é alguma atualização, alguma outra edição, o item pode ter mudado de número, ou ser outro número aí. Mas saibam que é o item, então, chamado procedimento argumentativo dogmático, tá? Fixem bem nas ideias que eu trabalhei aqui na aula para fazer o fichamento e façam de maneira bastante sintética, somente aí para vocês fixarem a matéria e compreenderem aí de forma um pouco mais profunda também, né, com uma leitura posterior da matéria para compreender bem aí do que ele se trata, tá bom? A atividade aí, então, ela é individual para ser entregue aí pelo AVA também, tá bom? E na aula que vem, então, nós trabalharemos com os argumentos propriamente jurídicos, as espécies de argumentos jurídicos que nós temos aí e como que eles funcionam, ok? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima aula. Até mais!